E a gente já quer começar a aula de hoje fazendo uma perguntinha muito simples para todos vocês. Sansão, Saul e Judas cometeram suicídio ou não? Oi? Sansão cometeu suicídio? Vem cá, pastor Júnior, ele que vai responder. É um problema dele. Vamos lá, pode vir aqui. Ele vai dar a opinião dele. Pastor Paulo, onde o senhor vai? Volta, porque o senhor está na fogueira também. Então vamos lá. Nós temos um juiz aqui que vai dizer se suicídio é crime. Pode criminalizar a pessoa que cometeu suicídio ou não? Pode ou não? Lógico que pode. Porque toda vez que a maior parte dos suicidas deixa uma carta. E essa carta, o que ele fala? Ele acusa alguém. Ele, além dele ir, ele quer levar alguém. Sabiam disso? A maior parte dos suicidas deixa uma carta. A primeira coisa que se pergunta é qual é a carta que ele deixou. Para quem que ele deixou? Porque ali você vai saber o motivo da morte dele. E aí ele parte e deixa a culpa com quem? Ele deixa a culpa com você. Porque ele não te deu a oportunidade do quê? De você corrigir. Ele jogou a culpa em você. E tem um monte de gente que vive com essa culpa a vida inteira. Eu matei alguém. Sansão, Davi e Judas. Davi não, quem matou Davi já? Gente, vocês decidem, foi Davi ou foi Saul? Vocês têm certeza? Cadê o pastor Paulo? Você queria responder primeiro? Para mim, vendo lá na Bíblia, Saul cometeu suicídio, Judas cometeu suicídio, Sansão cometeu sacrifício em prol da vida de outros, como um bombeiro quando entra no fogo para salvar a vida e acaba ficando por lá. Não foi suicídio, Sansão? Não, para mim não. Foi ou não foi, gente? Ninguém nem sabe, gente. Eu nem sabia que Sansão estava doente, pô. Às vezes tem gente assim, teve um menino no Nordeste que foi evangelizar o povo lá na rua e chegou assim, você sabia que Jesus morreu por você? E a pessoa falou, gente, eu não sabia nem que ele estava doente. Mas quem que é Sansão? Sansão foi um dos juízes. E aí, o que aconteceu com esse Sansão, com esse homem? Oi? Menino bom, menino de família. É ou não? Menino de família, filho bom. Ele era um narizeu ou nazireu? O que é narizeu? Narizeu é o cara que tem o nariz grande. Então ele é um narizeu. Não, o Sansão ele é um nazireu. O que é um nazireu? Qual é as características de um nazireu? Não podia tomar bebida forte, não podia tocar em animal impuro, morto, não podia cortar cabelo. Qual outro nazireu mais famoso da Bíblia? Qual o nazireu mais famoso da Bíblia? João Batista. Sansão não podia tomar bebida forte, ele encheu a cara todas as vezes que saía com as mulheres. Sansão não podia tocar em animal imundo. Ele mata um leão e quando ele volta, dentro da boca do leão tinha uma colmeia. Ele vai e come a colmeia. O nazireu não podia tomar para a esposa mulheres de que fossem de outras nações. O nosso amigo Sansão casou e na noite de núpcia largou ela. O que Sansão tinha de bom? O pai e a mãe.
Manoá. Os pais deles eram fantásticos. Então, se você criar um filho certinho, isso garante que ele vai ser bom. Só minha mãe teve essa garantia comigo. Mas qual que é a probabilidade de você criar um filho ruim e ele está bem? Então, crie ele bem. Os novos membros. Vilela, alguém leva ele lá na sala com o pastor? Leva, Guilherme. Bom? Entendendo? Sansão fez tudo errado na vida. Tudo errado. Porque a força de Sansão estava onde? A força de Sansão estava onde? Aonde? Onde que estava a força de Sansão? Oi? Por que Sansão era forte? Aonde vinha a força de Sansão, gente? Mas por que na hora que ele corta o cabelo, ele fica fraco? A força dele estava onde? Oi? Vai, gente, decide. Vamos logo aí. Quem acha que estava no cabelo, levanta a mão. Não é no cabelo. Aí ele corta o cabelo e fica fraco. A força está onde? Ele achava nada. Ele nunca deixou cortar o cabelo. Na hora que ele corta o cabelo, ele fica fraco. A força dele estava onde? Ah, porque ele foi desobediente. Mas ele foi tantas vezes desobediente. Então, mas ele foi a vida inteira desobediente. É que nem vocês, a vida inteira de vocês é desobediente, vocês acham que vocês têm força em Deus. É, exatamente. Mas você não tem aliança com Deus, que não é para falar mal dos outros? Você fala? Você também fala dos outros. Ah, em Jesus é? Então vê só, qual a aliança que você tem com Deus? Você não tem aliança com Deus de viver uma vida pura, correta? Você cumpre essa aliança? Também não. Então onde que estava a força de Sansão? Na paciência de Deus. Ele foi brincando. Eu posso tomar bebida forte? Porque falaram para mim desde criança que eu não podia tomar. Aconteceu alguma coisa comigo? Posso tocar em animal imundo? Posso tocar em animal imundo? Tocou. Aconteceu alguma coisa comigo? Continuo forte. Posso tomar mulheres de outras nações? Posso. Não posso. Tomou? Aconteceu alguma coisa? Não. Só falta o quê? Porque vocês foram tentando Deus. Quantas coisas erradas vocês vão fazer no dia a dia e Deus continua com a graça dele na vida de vocês? Tomaram? Vai falar mal de Sansão. A gente vai testando Deus. A gente vai testando. Eu tinha um irmão que era terrível. Ele saía com todas as funcionárias dele, eles eram um mulherengo tremendo, e quando a gente ia falar com ele, muda a tua vida, muda a tua vida. Sabe o que ele dizia pra gente? A carne é fraca, mas o espírito está preparado. O endemoniado do meu irmão falava isso para mim. E como que ele curava com a consciência dele? Ele mandava todo mês oferta para mim. No início do meu ministério. E o dia que ele pediu para eu assinar um documento para ele, para receber uma carta de crédito no meu nome, porque se entrasse na empresa dele, e o banco ia tomar, eu disse não. Eu falei não. Ele não fala mais comigo até hoje. Porque eu falei não. Não faço coisa errada. E aí, Sansão cai na mão dos filisteus. Tanto é que os filisteus nem se atentaram que o cabelo dele estava crescendo.
E quando ele caiu nas mãos dos filisteus, ele estava careca e cego, não é isso? Onde colocaram ele? Fazer o quê? O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo uma moenda. Quem que girava aquela moenda? 4 burros. Agora, um burro só gira aquela moenda. Antes precisava de quantos burros para fazer aquilo girar? E agora? Um burro. Ele estava careca. Ele estava careca. Pensar um pouquinho. Careca. Você sabe o que é girar aquilo? Vocês já viram o que é girar uma moenda? Uma pedra enorme que vai esmagando tudo contra a coisa. Ele tem força. E aí ele olha e diz assim: Senhor, eu vou me colocar na tua mão, me dê a força pela última vez. Ele derruba as pilastras do templo que os filisteus estavam comemorando. E eles são mortos e Israel vence. Quando as pessoas morrem por mim, isso não é suicídio, isso é sacrifício. Mas morreu por mim. Mas se ele morresse só por ele, era suicídio? Ou depende da minha conivência? Um soldado que na guerra se joga na frente da bomba para poder me proteger. Proteger o grupo ali. Obrigado. Cometeu suicídio? Ou ele salvou todo mundo? Se ele se joga na frente da bomba porque ele não aguenta mais de dor, e ele sai correndo na frente dos soldados, se expõe. Suicídio ou heroísmo? Saul diz o seguinte: eu não vou ser entregue nas mãos desses incircuncisos. O que Saul fez? Se lançou da espada e ele é morto. Um ato heróico ou um ato de suicídio? Suicídio covarde. O rei de Israel vai ser morto, vai ser capturado. O rei de Israel, a gente está falando de rei. Todas as guerras que você vê, quando uma nação vai ser destruída, o que o rei faz? Se entrega ou se mata. Ali é um rei. A gente está olhando Saul como um sacerdote. A gente não está vendo o rei de Israel ali. Quais são as implicações dele se entregar? Gente, eu não estou defendendo nada aqui, eu só estou fazendo vocês pensarem. E Judas? Suicídio? Suicídio. Porque Judas foi para o céu ou foi para o inferno? Só Deus sabe. Nossa, essa resposta é muito boa. A Bíblia diz que ele foi condenado. Ele era o filho da perdição, né? A Bíblia diz. Acho que é um dos poucos que a Bíblia diz que foi condenado. Não é isso? A Bíblia fala que ele foi condenado. Por que ele foi condenado? Então, qual que é a opinião do senhor? Rapidinho, pastor Paulo, 3 minutos. Dos 3. O senhor não quer? Não quero falar hoje. Por que Judas foi condenado? Porque ele se suicidou?
Qual é o único pecado que não tem perdão na Bíblia? Qual é o pecado? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Qual era o problema de Judas? Suicídio. Qual era o problema de Judas? Ele não teve o quê? Conversão. Ele teve oportunidade para ter conversão. Jesus o amou. Jesus beijou ele. Lavou os pés dele. Essa semana eu ouvi uma coisa assim que eu achei interessante, né? Qual foi o único discípulo que traiu Jesus? Quem foi? Que roubou Jesus? Quem foi? Foi Judas. Qual era o único que tinha cargo? Qual era o único dos 12 que tinha cargo? Eu ouvi um negócio desse. Ó, o único que traiu Jesus foi o que tinha cargo. E aí ele falou, sabe por que ele traiu Jesus? Porque Jesus não pagou, porque ele tinha cargo. Ele era tesoureiro e não recebia. Aí o que ele fez? Roubou. Tinha cargo, não recebia por aquilo que ele fazia. Isso aqui, gente, isso é papo de Facebook, tá? Não estou falando. Mas olha onde essa pessoa chegou a analisar Judas. Faz sentido? O único que tinha cargo, aconteceu isso. Primeiro velório da minha vida. Vocês já sabem que eu tenho medo de cemitério e velório, né? Sabe disso, não? Desde criança. Morro de medo de cemitério e velório. Aí eu fui virar pastor. Da onde a gente não sai? Velório e cemitério. Vocês podem me ver, eu fico branco. Eu fico ali, é um ambiente para mim difícil. Trauma de criança, eu acho que onde a gente morava não tinha energia elétrica para chegar, era tudo barro na época. Hoje já está tudo. E para chegar lá, né, você tinha que passar nesse lugar que não tinha iluminação. E fizeram o cemitério do Baeta Neves. Então a gente passava em frente do cemitério. Para quê? 8 horas da noite, a gente saía da escola, chovendo, passava em frente do cemitério, a gente via todo mundo saindo dentro do cemitério. E aí uma vez um tio de um amigo nosso ficou escondido atrás do cemitério, e quando a gente passou, esse cara saiu correndo atrás da gente. Eu vim pegar vocês, Gente, acho que nós corremos 1 quilômetro em 5 minutos. Então acho que explica um pouco isso aí, né? E eu era seminarista e morreu uma moça da igreja. O pastor estava de férias. O único que podia ir era quem? Eu. Se só tem eu, vou eu mesmo. Chegou lá, o caixão era lacrado, tinha o vidro, ficar ali esperando, aí chegou a hora, eu tinha que ir, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei a Bíblia e coloquei bem em cima do vidro. E aí eu cantei. Aí eu tirei a Bíblia e botei o cantor. Porque eu não vejo. Mas o que marcou foi que, além do medo, tudo, ela tinha problemas mentais e ela fugiu. Procuraram em vários lugares e encontraram ela numa casa tipo dessas de hospício. E ela cometeu suicídio. E foi meu primeiro sermão. Família toda lá, a moça acho que tinha uns 22 anos.
Você consegue mexer na Bíblia ou não? Pega Romanos 8. Oito, 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, o quê? Poderá o quê? Volta no versículo anterior. Eu estou convencido do quê? A morte pode me separar do amor de Cristo? Não! Pastor Pascoal Piriangini, ele contou que as segundas-feiras de manhã tinha um irmão que saía do serviço e passava lá de manhã na igreja para orar com ele. E naquela manhã eles marcaram uma reunião com a diretoria da igreja e aquele irmão passou para orar com ele. E ele falou, olha, eu não vou poder orar com ele. E aquele irmão foi embora e se matou. Por que ele se matou? Por que ele se matou? As más línguas diriam o quê? Os capeta da vida vão dizer o quê? Por que ele se matou? Por quê? O pastor não orou. A reunião do pastor era mais importante do que uma vida. Se esse pastor soubesse que aquele homem ia cometer suicídio, ele ia ficar na reunião? Há uns 20 anos atrás, o menino aqui foi num acampamento da igreja. Ele já era de maior, acampamento de jovens. Eu já falei isso para os irmãos. Me ligaram, era 1:30 e pouco, falando, ó, fulano sumiu. A gente não acha ele. E meia hora depois veio a notícia que ele tinha atravessado a Fernão Dias e foi atropelado. E faleceu. Eu tinha que dar a notícia para os pais. Ele tentou atravessar a Fernão Dias, veio um carro, ao invés dele continuar, o carro segurou, e ele voltou e o carro também voltou. Ele tinha problemas emocionais. O que amenizou um pouco a nossa situação, que os 2 irmãos dele estavam. E os 2 irmãos dele eram de maior. E só foram notar a ausência do irmão 12:00. Vocês conseguem entender por que eu pego no pé com todo mundo aqui dentro? Porque nunca vai acontecer. Se eu soubesse que ia acontecer, eu ia deixar esse menino ir. O que deu vontade de fazer naquele dia? Não vai ter mais acampamento. Ninguém mais sai. Hoje, para ir em Campo Limpo, no acampamento, eu quero lista de presença com autorização dos pais. Não vai. Não sai um ônibus daqui da porta da igreja sem autorização dos pais. Ah, mas nós vamos ali. Não, eu quero autorização. Os jovens, nós vamos para a praia. Quem que está indo para a praia? O grupo de jovens da igreja ou vocês? Se são vocês individualmente, ok. Chamou aqui dentro, o pai tem que saber. O pai tem que saber. O
que se passa na cabeça de alguém assim? Não sei se vocês conhecem a Rosângela, que trabalha na cantina. Quando ela veio para a igreja, na verdade não foi ela que ela veio. Quem veio foi a cunhada dela, que havia perdido o marido com suicídio. Tinham adotado 2 crianças. Um presbiteriano, homem crente. E que quando chegou em casa, abriu a porta do banheiro, ele estava enforcado dentro do banheiro. E tantas outras situações. Nós temos o pastor da primeira de Mauá, que cometeu suicídio. E se tem um grupo de pessoas que têm cometido muito suicídio, são pastores. Talvez vocês não saibam disso. Porque tem hoje uma síndrome chamada síndrome de Burnout. E a síndrome de Burnout é a síndrome do Salvador. Então, às vezes as pessoas perguntam para mim, como é que você chega em casa depois de tudo que você escuta? Eu não chego. Eu caio. E assim, o nível de pecado que tem acontecido é um negócio, né, Jura? Da gente chegar em casa e falar, eu acho que eu já vi tudo, eu acho que eu ainda não vi tudo na vida. Eu ainda não vi tudo na vida, parece que tem coisa pior. Então, qual é a nossa resposta para isso tudo, né? Primeira resposta é que não se culpe. Primeira resposta, não se culpe. Mas pastor, não, a primeira coisa é não se culpe. Para. Ninguém sabe. E se a gente soubesse, a gente estaria ali. A gente iria evitar. Então, a primeira coisa que você tem que botar na tua cabeça é isso. A gente está tentando perguntar aqui, está todo mundo perguntando se vai para o céu ou se vai para o inferno, mas a gente não pensa em quem fica. A gente não está pensando em quem ficou, a gente só está pensando em quem foi. O estrago é de quem está aqui agora. Esse é o verdadeiro estrago. O estrago da culpa, o estrago daquela coisa, eu poderia ter feito mais, por que eu deixei, por que eu não atendi, por que naquela hora que me ligou eu não fui, por que eu não levei para fazer tratamento. Então a gente sempre olha o que vai, a gente não olha quem fica. Quem fica, gente, vocês não têm noção de quem fica. Da dor, do sofrimento, da luta, como lidar com isso, como que esse pai, como esses meninos, filho do pastor que perdeu no suicídio. Crente às vezes é cruel. Crente é cruel. Você vai no cemitério às vezes, tem uns crentes assim, aí você chega, a primeira coisa que as pessoas falam é o seguinte, não era do Senhor. Hein? Morreu sem Jesus. Fica quieto. Você não tem o que falar. Entra lá, abraça. Até isso é difícil falar, que nem a Marli quase bateu em mim essa semana. Vocês viram aqueles rapazes que não embarcaram no avião? Algumas pessoas que não foram no avião, o que eles disseram? Nossa, eu quero agradecer a Deus porque Ele me livrou.
Não dá para explicar. Eu sei que não dá para, não sei qual outra expressão que poderia usar. Agora, aquela família que perdeu a criança, que perdeu todo mundo. Por que Deus deixou? Eu perdi uma família da minha igreja porque a esposa morreu de câncer e a pessoa chegou para essa pessoa e diz, Deus chamou ela. Ele falou, poxa, ele não sabia que eu precisava mais dela do que ele. Então é muito difícil você lidar com a dor, não tem resposta, gente. Então a gente está com uma mania de querer dar resposta. A gente está com uma mania de querer responder para as pessoas, coisa que não dá para responder. Que na verdade a gente tem que ouvir e chorar junto e abraçar e dizer, olha, não sei, mas vamos continuar. Vamos continuar. Conta aqui com a gente. Tem tanto ainda que você pode fazer, tem teus filhos. Eu não sei. Eu gostei muito de uma resposta de Bill Hybels num velório de um menino de 18 anos que era amigo do filho dele. O menino morreu num acidente de carro. E aquele pai, na hora do velório, falou, onde é que Deus estava? Cadê Deus? E pediram para o Bill dar uma palavra. E o Bill Hybels foi lá e ele falou, olha, talvez vocês acham que a gente chegou no último capítulo, no epílogo. Talvez vocês acham que a gente terminou o livro hoje aqui. Não, a gente está escrevendo mais um capítulo. A gente não sabe o final do livro. Então, essa história não acaba aqui. A gente está muito triste, porque a gente está entendendo que a história acabou aqui. A história não acabou aqui. E ele disse assim, você sabe aonde Deus estava quando o teu filho morreu? No mesmo lugar que ele estava quando o filho dele morreu. Deus também perdeu um filho. E Deus perdeu um filho de uma maneira o quê? Cruel. Inocente. Ele estava no mesmo lugar que ele está até hoje. Está lá no trono. Isso para mim foi reconfortante. Então tem coisa que eu não sei. Coisa que eu não sei. Eu não sei por que acontece um acidente e aquela pessoa sai ilesa. Não sei. Eu não sei por que acontece uma pessoa passa no semáforo, outro bate e parte. Porque tem uma explicação fisiológica disso. Mas tem coisa que não tem explicação. De você estar numa pista, o pneu sai de um carro aqui, vai pingando, batendo, e cai em cima do carro e mata alguém. E aí você está na pista, você está na Bandeirantes, tem um carrinho velho assim na tua frente, que o eixo sai. O eixo sai com as rodas inteiras e atravessa a Bandeirantes inteira. E não pega em você. Já aconteceu isso com vocês, não? Você deve acontecer isso direto aí. Você está no lucro. Entenderam? Eu queria que vocês parassem, pensassem e avaliassem isso. Que circunstância que é essa? Você sabe como que essa pessoa está nessa hora?
Qual é o estado emocional dessa pessoa? Ela tem condições de entender o que ela está fazendo? Porque tem um princípio na palavra de Deus que diz que a alma que pecar, o quê? A alma que pecar, essa morrerá. O que é pecar? Quem pode me ajudar? O que é pecar? O que é pecar? É um ato deliberado. Historicamente, por exemplo, deixa eu falar umas coisas aqui. Acho que o Carlos pode me ajudar, não sei se tem amparo local, legal. Pode-se divulgar o número de suicidas? Você não tem esse conhecimento? Eu sei que é proibido, a imprensa não pode divulgar o número de suicidas. Isso é proibido por lei. Depois, se você quiser até pesquisar isso para a gente, tá? Não pode ser divulgado o número de suicídios. E por que não pode ser divulgado o número de suicídios? Oi? Não é para não desesperar a população. Tem um problema mais grave que esse. Qual que é? Para não incentivar. Para não apoiar. Por isso que não é divulgado essa questão do suicídio. Outra coisa. Quem cresceu ouvindo que o suicida vai para o inferno? Vocês aprenderam isso aonde? Aonde vocês aprenderam? Na Igreja Católica, no catolicismo. Você aprendeu na Assembleia? Foi. Quem aprendeu na Assembleia? Levanta a mão. Quem aprendeu isso na Igreja Batista? Na Igreja Batista, você aprendeu isso? Você nem vem. Quem que te ensinou isso aí? Foi o pastor Aderson? Foi? Onde você aprendeu isso aí, Thiago? Na Assembleia. Ah, bom. Eu tô vendo. É doido falar um negócio desse aqui? Ninguém aprendeu isso aqui? Quem está com medo de falar que aprendeu isso aqui? Hein? Vai ou não vai? Por que vai para o inferno o suicida? Oi? Não, estou perguntando. Por que usou esse argumento? Não, por que tem? Qual é a base desse argumento? Oi? Ele tenta contra a vida. Ele está cometendo auto-homicídio, é isso. Então você não pode matar ninguém, você também não pode se matar, é isso? Depois que morre. Essa mesmo. Fica em pé, Jackson. Modelito aqui, ó. Semana a gente jantou junto. Qual que foi o cardápio nosso? Dobradinha. Acompanhado com o quê? Olha, dobradinha, arroz, tinha costela. À noite. Lindo. Só eu e ele sabíamos. Porque quando ele falou, pastor, o que o senhor acha? Eu falei, não fala para Marli. Só não falando para Marli que a gente está dentro. Então eu não posso me matar. Tem uns crentes que estão se matando, não tem ou não? Tem crente se matando ou não tem? Por que crente não pode fumar? Por que crente não pode beber? Por que crente não pode usar droga? Qual que é o argumento que a gente usa?
Porque está destruindo o quê? O templo do Espírito Santo. Então, o grande argumento que a gente sempre usou foi que Deus dá a vida. E se Deus dá a vida, é Ele que tira a vida. Você pode pegar aquele do viabilidade? Até em que momento que a vida, a gente pode considerar a vida, tá? E também a gente pode responder uma outra questão. A gente pode ou não pode tirar a vida? Então, vamos lá. Em que momento a gente pode afirmar que existe um ser humano? Na fecundação? Já tem um ser humano ali. É a união entre o óvulo e o espermatozoide. Dá origem ao zigoto, que se instala no útero após uma série de divisões celulares. Neste momento, a placenta também começa a se formar, envolvendo o embrião com o líquido amniótico, que auxilia na alimentação do embrião e o protege caso a mãe sofra uma queda. Ao fim do primeiro mês, ele mede... É um ser humano ali, gente? Ou é um embrião? O que vocês acham? É um ser humano ou não é? Você sabe que ele está lá? Quem é que sabe que está lá? Vamos para o segundo mês? No segundo mês, o coração bate de forma acelerada, aproximadamente 150 vezes por minuto. É nessa fase que se inicia a formação do quê? Aonde o ser humano tem consciência de que ele é um ser humano? No cérebro. Quando começa a formar o sistema nervoso? Segundo mês. É nessa fase que se inicia a formação do sistema nervoso, dos aparelhos digestivos, circulatório, respiratório. Olhos, boca, nariz, braço, perna também começa a se desenvolver. O comprimento do embrião agora chega a quanto? 4 centímetros. Alguém pode mostrar para mim o que é 4 centímetros? Pastor Paulo, 4 centímetros, o que é isso? É um ser humano? Ou é uma sementinha que plantaram? Eu acho que é uma sementinha. Gente, é isso aqui, ó. É um ser humano. No terceiro mês, o período fetal, que começa no terceiro mês de gestação, é marcado pelo desenvolvimento do esqueleto, das costelas, dos dedos, das mãos. Todos os órgãos internos se formam até o fim do mês, quando o feto já mede aí eu não tenho mão desse tamanho. Aqui, ó. 14, é isso aqui. 14 é isso aqui. Vai, não importa. Eu não vou lá medir. E aí, é gente? Gente ou não é gente? Aí já tem toda a gestação. No 7º mês, ele já está entre 35 e 40 centímetros dentro do útero, boceja, abre os olhos, dorme, se movimenta. Os órgãos internos continuam crescendo, ele ouve, reage. 8 meses, 40 a 45 centímetros. E aí, no 9º mês, está entre 45 e 50 centímetros. Isso foi prova. Eu só tenho isso aí porque é a prova de psicologia, que é a área de desenvolvimento humano. O cientista, só há vida quando há consciência. Então, a alma que pecar, morrerá, porque tem consciência. Eu não tenho cérebro, eu tenho consciência. Então, às vezes a gente dá algumas respostas que vão pegar a gente.
Vão pegar a gente. Então, se a alma que pecar morrerá, um bebê, ele só tem consciência a partir de quando? Ele está doido para me pegar aqui. E aí? Só estou aprendendo hoje. Pô, ninguém quer responder nada. Faz um mês que eu estou engolindo tudo isso para falar. E eu não consigo falar porque esse povo está dando aula. Não tem consciência de nada um bebezinho? Não, mas no segundo mês ele já começa a ter o quê? Ele já tem mente. E aí? Lembra aquelas histórias assim? Você precisa cantar com o teu bebê, você precisa falar, você precisa ter um ambiente. Isso influencia ou não influencia? Influencia na gestação, uma gestação tranquila, que a mãe canta. Eu não sei, tem uma que mexe só com esses negócios aí de... É doma, não sei, é isso aí. Doula, veio de servo. Influencia mesmo, Fernanda? Influencia. O feto, desde a formação, ele já sente tudo e os órgãos da mãe também estão em transformação e pode cantar para o bebezinho, pode falar que ele já nasce já sabendo quem que é a mamãe e o papai. É tão bonito ver Doula falando, né? Já pode cantar pro bebezinho, já pode falar quem é o papai, quem é a mamãe, que está esperando com amor. Gente, vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nesse negócio aí? Acredita, Márcia? Influencia mesmo? Sério? Para, eu não estou precisando de nada. Não tem que fazer nada. E outra assim, também quando nasceu eu não quis nem saber. Nunca me importei com nenhum dos dois. Eu cantava a música do Bessel pro Thales, assim. Não era Bessel, era Bona. Bona, que bom te conhecer, assim, feliz da vida. Aí eu colocava ele para dormir aqui, mas eu que dormia. Mas ele tinha que tirar ele, porque... Influencia ou não influencia? Os cientistas dizem que só na 13ª semana. Só que essa outra diz que não. Essa outra cientista, ela diz que desde a hora da fecundação. Então vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. O quê? Não. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhe digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. Será condenado. Essas são as 6 coisas que o Senhor Deus odeia. 7, a alma de Deus abomina. Olhos altivos, língua mentirosa e o quê? O quê? Mãos que derramam sangue inocente. Se 2 homens brigarem e acontecer que venham a ferir uma mulher grávida e essa dará à luz sem nenhum dano, eles serão passíveis de uma indenização imposta pelo marido à mulher e que pagarão diante dos juízes, mas se houver outros danos, hoje dará vida por vida. Morreu, matou, você vai morrer. Se você matou um feto, você vai morrer. Isso a lei dizia. Diante disso tudo aí, que a gente está vendo, então, não tire a tua vida. Em hipótese alguma, tire a sua vida. E você não vai tirar a vida, não porque você vai para o inferno. Por que você não vai tirar a vida?
Porque ele é um presente de Deus. É maravilhoso viver. Acho que sábado agora, sexta, a Marli fez assistir um filme com ela lá. De um pai que na hora do parto a esposa morre. Acho que é filme de crente. Esqueci o nome. E a bebezinha dele nasceu com problema no rim, do fígado, precisava de transplante. E esse homem tem um ódio de Deus. Esse homem tem um ódio de Deus. Quer que eu conte o final? Não vou contar não. Também não sei o nome do filme. Mas é bom vocês assistirem. Quem sabe vocês se convertem, né? Vai que vocês se convertem, aí eu estrago tudo, né? E sempre aquela questão. 2 filhas, a mulher morreu no parto, a filha agora com transplante de fígado, e no dia que sai o fígado, que acharam o fígado, tem uma nevasca. Tem uma nevasca. Não consegue levar. Aí ele olha para Deus e diz, dá um jeito. Dá um jeito. Então, eu creio que a gente precisa começar a valorizar mais a vida. Falar mais da vida. Falar mais da solução da vida. A gente fica... Tem crente que adora falar do diabo. Gente que gosta de falar do diabo, de falar do inferno. Isso gosta muito disso. Eu gosto de falar do céu. Quem foi a pessoa que mais falou de inferno na Bíblia? Quem foi? Acho que 57 ou 75, eu sempre me confundo. Quem mais falou de inferno na Bíblia? Jesus. Quem mais falou do céu? Jesus. Ficou alguma dúvida para vocês disso tudo? Alguém tem alguma pergunta? Nossa, que silêncio terrível. Vocês ficaram com alguma pergunta, com alguma dúvida? Como assim? Só tem uma maneira de saber, da gente dizer que alguém vai para o inferno, é quando ele rejeita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Eu não sei se naquele momento ele rejeitou Jesus como Senhor da vida dele. Eu não sei quem estava cometendo suicídio. Quem que estava ali? É ele? E tem uma série de coisas como a gente mesmo. O que é possessão demoníaca? O que é possessão demoníaca? É quando alguém o quê? Te possui. É você que está ali? O que alguns argumentam? Que na hora do crime não era ele. Ele não sabia que era ele. O diabo usou ele. Aí dá vontade de prender os dois. Falam que a depressão ela é coisa do maligno. Isso, por quê? Porque eu já tive depressão, já tive um quadro muito sério de depressão, né?
E realmente, quando você tem uma depressão, eu nunca tentei contra a minha vida, mas assim, você perde totalmente a vontade de viver. Entendeu? Eu sei que se eu estou aqui hoje é porque tinha muita gente que orava por mim, mas assim, não é fácil. Então, se um pastor, principalmente os pastores, que chegam a tirar a vida deles, eu acho que... Será que essas pessoas vão para o inferno? Se a depressão é uma doença, não acho que elas vão para o inferno. Quando alguém está em depressão, como é que você tira essa pessoa da depressão? Quer ver que legal tirar alguém da depressão? Sai dessa, Jura. Por que você está assim? Por que você está... Nossa, olha o marido que você tem, não sei se também ajuda, né? Mas... Desculpa, assim, Nelson, às vezes vem coisa assim na cabeça da gente, a gente fala, depois a gente se arrepende, né? Então, olha o Nelson, olha só, que coisa linda que você tem do teu lado, você tem filhos, mas... Não, o que falta? O que falta para você? Você quer que eu vou comprar o quê para você? Você quer... Nossa, você tem tudo, não é isso que a gente fala para quem está em depressão? Não é isso? É isso. Aí ela fala, você sabe por que eu estou em depressão? Porque eu gosto, eu acho legal. E muitas vezes nós tratamos depressão como pecado. Ansiedade como pecado. E o próprio CID-10 aí, que é o classifica as doenças, vocês sabiam que tristeza é doença? Existe uma doença chamada tristeza. Tem gente que é triste por natureza. É triste. Há uma grande questão, na minha época, quando eu fiz psicologia, eu já estava discutindo, o que é neurológico e o que é psicológico. Moral. Questão de moral, questão do bem e do mal, de tomar decisões corretas, ela tem a ver com o psicológico, com o lado emocional ou com o lado neurológico? Bom, o cara ele é mau porque ele é ruim mesmo, ele é ruim, está no coração dele, é coisa do coração dele. Tanto é que o Carlos está aí, quando tem esses crimes hediondos, ou esse serial killer, é feita uma avaliação psicológica e vê se essa pessoa tem condições ou não de viver em sociedade. E aí o caso foi de um pedreiro, de um cara que na construção civil um ferro soltou e vazou, pegou aqui na boca dele e saiu no cérebro. E afetou toda essa área do lobo frontal dele. E quando afetou esse lado do lobo frontal dele, ele perdeu toda a capacidade de sentimento. Ele não tinha mais sentimento. Ele não tem sentimento. Então, para ele, bem ou mal, não tem valor. Ele não sente. Então, é neurológico ou é psicológico? Ai, nesse caso... Não, a gente... Você é ruim por que tá assim? Porque a vida quis assim. Por que umas pessoas se convertem, mudam a vida, têm uma vida com Deus? Eu não sei se vocês já ouviram falar do... E tem outros que não tem jeito, não vai. E não é por falta de igreja, não é por falta de ensino. Por que não muda? Então, vocês vão dizer que eu sou meio esquisito, que eu sou meio estranho. Algumas questões eu analiso do ponto de vista patológico, que essa pessoa não tem repertório para entender aquilo. Por exemplo, os débeis mentais vão para o céu? Se a gente mexer nisso aqui, a gente vai mexer em cada coisa aqui que vai longe, hein?
Vamos parar com esse negócio? Não. Se a gente começar a cutucar, só tem um jeito da gente ir no fundo, pra gente não ir no fundo do poço. Qual que é? Só tem um jeito de você não chegar no fundo do poço. Qual que é? Parar de cavar, né? Então, o que eu queria que vocês pensassem é o seguinte, é isso. Tem capacidade de entendimento? Ela está dentro das faculdades mentais? Vocês já viram alguém endemoniado? A força que essa pessoa tem? Já expulsou ou não? Não expulsou? Pegou na senhora ou não? Ah, já viu? Mas era endemoniado, não era... Se tem um lugar que a gente vê muito endemoniado, é o hospital psiquiátrico. Né? O endemoniado, ele não tem noção. Ele é capaz de chegar nessa parede e dar com a cabeça, fazer assim, ó. E se você não segura, ele se mata. Como que um cara mata a mãe, mata todo mundo e ainda vai e janta? Janta e vai, sai como se nada acontecesse. Então, o que fica para a gente desse momento que a gente começou a discutir? Primeiro, que a vida é de Deus. Ninguém tem o poder de tirar a nossa vida a não ser Deus. Eu ainda creio nisso. Eu creio que você não deve atentar contra a tua vida. E se você pensa nisso, é porque tem coisas na tua vida que precisam ser consertadas. E se você quiser, a gente está aqui para ajudar. Outra coisa que a gente aprendeu, eu não posso ser responsabilizado pelas atitudes do outro. Não posso. Ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Mas eu não posso tomar decisão por você. Julgar até eu posso, só não posso falar. Eu até julgo, eu dou uma julgadinha assim. Eu vou assim, eu falo, não acredito. Mas não acredito. Né? Mas você sentar, olha, tua família, não larga a tua família, pensa no teu filho, pensa no teu futuro. Não quero, eu quero amar. Eu quero viver. O que é vida para essa pessoa não é vida para mim. Você quer? O que eu posso fazer? Né? Semana mesmo eu falei isso para uma pessoa aqui. Falei, ó, eu não tenho como te ajudar, querida. Nem Deus pode te ajudar. Só tem uma pessoa no mundo que é capaz de fazer Deus te ajudar. É você. E assim, ladeira abaixo. Coisa assim que você escutou de uma pessoa tão nova. Você fala, isso é coisa de televisão. Mas eu não posso fazer. Aborto, nem pensar. Nem pensar, a gente é contrário mesmo. Eutanásia, a vida. Posso cuidar, posso oferecer para essa pessoa no final da vida o máximo de conforto. Eu vou dar conforto para ela. Posso estender a vida. Não sei. Posso fazer plástica? Posso fazer plástica? Plástica está dentro. Tatuagem. E cílios. Carequinha lá. Você vai. Implante. Posso? Posso fazer inseminação artificial? Não sei, é você. Eu não vou fazer. Ok? Transplante, implante, ok?
E aí faltou, posso queimar, cremar? Posso cremar? A gente já discutiu isso lá atrás, né? Posso cremar? Não sei, cara, se der tempo, porque às vezes morreu antes, né? Morreu num negócio do avião, o avião caiu, queimou tudo. Teve gente lá que foi cremado. Não sei. Quando acontece o acidente, você foi cremado. Aconteceu, o carro explodiu, você... E aí? O que a gente vai fazer? A gente vai entrar com processo? Então tem umas coisas assim que a gente tem que parar para pensar. Ok? Amigos, vocês vão sair daqui falando bem de mim ainda? Bom, então que bom. Bom, me ame, isso não ocupa espaço, isso te faz muito bem. Tá bom? Vamos orar então. Senhor, nós queremos agradecer pela essa manhã. Tanta coisa, ó Deus, que a gente não sabe. E com certeza, somente na Tua presença, Pai. E o que conforta o nosso coração é que é o Senhor que tem o controle de todas as coisas. Nos prepara para logo mais à noite, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, paz no coração de vocês e tranquilidade com tudo que vocês ouviram.